Olá, eu sou o Dr. Kelvin Huan e se você tiver artrose, ou mesmo se você não tiver, mas sente dores durante a prática de exercício e tem medo que essas dores evolua para uma artrose, esse vídeo é para você. Muita gente tem essa dúvida pensando na artrose ou nas dores articulares, quais exercícios devemos fazer para tratar tudo isso e do outro lado, quais exercícios devem ser evitados para que tudo isso não piore. Será que a corrida, será que o crossfit, será que o futebol de fim de semana são exercícios bons ou será que são vilões para o desenvolvimento de dores articulares? Qual é o melhor exercício para proteger a sua articulação? O exercício físico, além de prevenir inúmeras doenças, muitas vezes acaba sendo remédio para essas doenças. Mas a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. E, portanto, existem exercícios que, quando são mais dosados, como no caso de exercícios de impacto, exercícios onde você tem muita intensidade e pouco descanso, esses exercícios podem piorar a sua dor e, a longo prazo, evoluir para um desgaste articular, eventualmente uma artrose. Mas o que é a artrose? A artrose é uma doença que se dá pelo envelhecimento e o desgaste das nossas articulações. E existem dois tipos de artrose, aquela que é considerada normal, ao longo da vida a gente vai perdendo volume cartilaginoso e isso se chama de artrose de envelhecimento. Esse é o primeiro tipo, é totalmente natural, acontece com todas as pessoas que chegam na terceira idade, mas dependendo de alguns hábitos, as pessoas que chegam na terceira idade têm graus diferentes de artrose quando comparado com as mesmas pessoas da mesma idade que elas. E o segundo tipo de artrose é aquele que não tem a ver apenas com a idade, mas também com alguns outros fatores externos, como por exemplo, trauma, acidente, alguma cirurgia mal feita ou algum fator como obesidade, e a gente sabe hoje que também o fator genético acaba corroborando para tudo isso. Nesse caso, a perda da cartilagem acaba sendo ainda mais acelerada e progressiva, então temos a chamada artrose doença. Esse tipo de artrose causa muita dor, perda de massa muscular, a articulação da pessoa também vai inchando e essa pessoa acaba perdendo bastante qualidade de vida. Inclusive a artrose, nesse caso, quando ela é muito limitante, ela começa a surtir também efeitos psiquiátricos e psicológicos na vida da pessoa. E é por isso que a artrose ela precisa ser tratada da melhor forma possível e o tratamento começa inclusive antes na prevenção. Antes acreditava-se na artrose que a sua cartilagem seria como se fosse um pneu de carro. Portanto, quanto mais a gente roda, mais esse pneu acaba desgastando com o tempo. Hoje a ciência mostra para nós justamente o contrário. Quanto mais rodamos com as nossas cartilagens, se a gente fizer isso com exercícios muito bem executados e muito bem planejados, a gente consegue tratar ou mesmo prevenir o desgaste cartilaginoso recompondo a nossa cartilagem. Esse é um mecanismo que na medicina recebe um nome esquisito, a gente chama isso de mecanotransdução. E hoje em dia a prescrição de atividades físicas entra no plano de tratamento para absolutamente todos os meus pacientes que me procuram quando essas pessoas têm artrose. Sendo assim, a atividade física é considerado um dos melhores remédios disponíveis para artrose, entre parênteses aqui, quando feita do jeito certo. Um exemplo é aquele tiozão que vai jogar futebol fim de semana, depois tem o churrasco com a turma e depois desse futebol ele não faz mais nada ao longo da semana, ele não prepara seu corpo, as suas articulações para praticar aquele esporte que é de muito impacto, que é o futebol. E a gente vai falar sobre isso também ao longo desse vídeo. Essa pessoa está só acelerando o processo de desgaste articular e correndo sempre o risco de desenvolver uma lesão, e a gente vai falar sobre isso ao longo desse vídeo. Portanto, para preparar as suas articulações para um esporte de alto impacto, você precisa fazer isso com exercícios corretos e muito bem prescritos. Eu, por exemplo, me encontrei no jiu-jitsu. Eu sou completamente apaixonado por esse esporte, mas eu sei que se eu for praticar esse esporte sem ter um preparo articular antes, na musculação, na academia, fazendo exercícios, para que a minha articulação seja preparada, eu só vou me dar mal no jiu-jitsu. E para fazer os meus exercícios eu uso as camisetas Tech T-Shirt da Insider. Inclusive não uso apenas para exercícios, mas também para trabalhar, porque isso me dá bastante conforto no dia a dia. Seu tecido leve e respirável tem uma tecnologia anti-odor que neutraliza as bactérias que causam mau cheiro. Além disso, essa camiseta não perde o seu tom de cor com as lavagens, ela não desbota e ela desamassa com o próprio calor do corpo. Se você quiser, assim como eu, fazer os seus exercícios utilizando uma camiseta tecnológica, confortável, leve, respirável, que vai facilitar tudo isso para você, adquira sua Insider clicando no primeiro link da descrição desse vídeo ou escaneando com seu celular o QR Code que está aparecendo aqui na tela, utilizando o meu cupom de desconto para você
ter descontos no site da Insider. Muito obrigado, Insider, por patrocinar esse vídeo. Muito bem, quando falamos sobre artrose e exercícios, nós precisamos dividir em modalidades de baixo impacto e modalidades de alto impacto. Os exercícios de baixo impacto são aqueles onde a sua articulação não recebe tanta sobrecarga. Um exemplo disso é a caminhada, o ciclismo, exercícios moderados de musculação, pilates, fisioterapia, natação e hidroterapia. E os exercícios de alto impacto são aqueles que acabam estressando mais uma articulação, como o próprio futebol de fim de semana, uma corrida não preparada, o próprio jiu-jitsu, que eu dei o exemplo para vocês, e o campeão de todos é o CrossFit. E a ciência tem nos mostrado que o que faz bem para a nossa cartilagem são aqueles movimentos cíclicos, leves, fluidos e de baixo impacto. Esse movimento lubrifica a nossa articulação e estimula algumas células que nós temos lá dentro da articulação, chamadas de condrócitos, a produzir matriz extracelular dentro da nossa articulação. E essa matriz extracelular ela é rica em colágeno tipo 2 e isso tudo ajuda a recuperar as nossas articulações. Isso faz com que a sua cartilagem responda melhor no tratamento da artrose a médio e longo prazo. E ao mesmo tempo que você pega essa cartilagem e dá um impacto de maneira abrupta, como no caso do CrossFit, ou naqueles esportes que você pratica sem um acompanhamento da musculação, como um fortalecimento muscular prévio, como por exemplo basquete, futebol, corrida, aí sim a sua cartilagem ela tende a responder mal a tudo isso. Essa cartilagem acaba amolecendo, nós chamamos isso de malácia ou condromalácia. Isso pode acontecer em qualquer cartilagem do corpo, mas é muito comum lá no joelho, atrás da patela. E essa cartilagem pode responder com uma erosão cartilaginosa, osteocondral, que aparece lá no exame de imagem, no laudo que você lê, e que esse desgaste, inclusive em casos não tratados, ele pode chegar no seu osso, e aí a gente tem aquele osso batendo com osso e aquela dor que muitos aqui já conhecem. Eu mesmo já atendi no consultório vários praticantes de exercícios de alto impacto e a regra é sempre a mesma. De nada adianta você correr, fazer futebol, exercícios de salto como vôlei, basquete, se você não preparar as suas articulações para isso. Você precisa de um fortalecimento muscular, dieta e um bom descanso para você recuperar as suas articulações e os seus músculos. Veja, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele não tem lesões apesar de ser um jogador de elite num esporte de altíssima intensidade e de altíssimo desempenho no caso dele. Diferente do tiozão sedentário que joga futebol uma vez por semana e está se lesionando toda hora, o Cristiano Ronaldo não se lesiona porque ele tem tudo um preparo muscular para chegar em campo e fazer o jogo dele. E pensando nos exercícios de baixo impacto, aqueles que fazem bem para as articulações, nós temos, por exemplo, a musculação moderada, o pilates, o ciclismo, a caminhada, a fisioterapia e a natação. Se você já tem artrose, diversos estudos já mostraram que esse tipo de exercício de baixo impacto são muito melhores para tratar as articulações, e aí temos a chamada resposta articular, que é a mecanotransdução. Moral da história, temos os exercícios de baixo impacto e também temos os exercícios de alto impacto. E os estudos mais recentes mostram que esses exercícios de alto impacto, se você não tiver um preparo para praticar esses esportes, você terá um maior desgaste articular e terá riscos de lesão durante esses esportes. Portanto, não existem esportes proibidos para quem tem artrose ou para quem quer prevenir essa artrose. O segredo está em adaptar o seu corpo para essas atividades e contar com o acompanhamento de profissionais qualificados. Quer jogar um futebol, quer fazer jiu-jitsu, quer correr? Siga o mesmo conselho que eu dou para os meus pacientes. Combine esses esportes com bom fortalecimento muscular, que é isso que vai garantir suporte e estrutura para suas articulações, evitando lesões e prevenindo desgastes articulares. Agora me conta aqui nos comentários, você já percebeu como os esportes que você pratica impactam nas suas articulações? Deixe seu comentário com sua dúvida aqui embaixo, que eu leio todos os comentários com muito carinho. E tem bastante gente nova chegando no canal todos os dias. Comenta aqui embaixo da onde que você é, que eu tô curioso para saber onde foi que esse vídeo já chegou. Não se esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal, porque isso tudo me ajuda a continuar postando esses vídeos aqui para você no YouTube. E se você quiser saber qual é o melhor suplemento que eu indico para quem tem artrose, eu falo mais desse suplemento nesse vídeo aqui. Para você descobrir é só clicar aqui e eu te espero lá.